Efésios capítulo 4, verso 15. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas coloque aí pra gente a versão que vocês têm aqui. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Pai de amor e de misericórdia, bondade plena, nós somos gratos ao Senhor que está conosco aqui nesta igreja neste momento e também está visitando lares agora, onde esta ministração está sendo ministrada, aonde as pessoas estão interligadas conosco através da internet. Nós pedimos que a tua bênção os alcance, que a tua palavra os alcance, que haja cura tanto aqui quanto lá, que haja transformação de vidas tanto aqui quanto lá onde eles estão, nos lugares mais distantes e mais diferentes que aonde esta palavra está chegando agora. Que o Senhor continue derramando a sua graça, operando o seu milagre, manifestando o seu poder, e que nós possamos aqui, Pai, em nome de Cristo Jesus, alcançar graça diante do Senhor e aprendermos com o Senhor da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós continuamos falando de princípios de relacionamento. E nessa noite eu queria falar sobre um novo tipo de sinceridade. Talvez você ache que você é sincero, assim como eu também achava e acho e achei que eu sempre fui sincero. Mas eu percebo que agora, depois que, irmão, cada vez que eu estudo uma lição para a minha vida, eu vou desconstruindo algo que está em mim para construir algo novo, mais sólido, mais importante com relação à palavra de Deus. O que muda o meu coração não são os autores que eu leio, mas é o Senhor, autor da vida, que ministra no meu coração. Esse muda o meu pensar, muda o meu agir, muda o meu falar, muda a minha maneira de ver as coisas e de tudo mais. E diante desse texto e diante do que nós vamos falar hoje, um novo tipo de sinceridade, vindo na sequência daquilo que nós já havíamos falado nos domingos anteriores, nos domingos passados, há um autor que diz que o segredo da vida é a sinceridade e a conduta correta. Eu não discordo dele, que a sinceridade é realmente o segredo da vida, e que a conduta correta também é. Agora, ele vai dizer assim: se conseguir fingir essas duas coisas, estarão com a vida feita. Isso pode soar engraçado e revela a nossa luta com relação à sinceridade. Nós queremos que a sinceridade seja parte da vida dos nossos relacionamentos. Nós queremos isso, e nós vivemos para isso, e nós falamos isso, nós alardeamos isso. Se alguém perguntasse agora para você, é sincero, você diz assim: eu sou sincero. Se você me perguntasse na semana passada, eu também ia dizer com toda a certeza: eu sou sincero. Mas depois eu comecei a perceber, Ivanilde, que eu sou desonesto. Roberto, eu descobri que eu sou, vamos ser sincero, não, irmão. Não estou não. A gente quer que a sinceridade faça parte da nossa vida, mas na hora H, a gente fica desonesto. Eu não sei você depois descobre aí no decorrer da mensagem ou no final do culto como é que você está. Mas eu confesso, como eu já orei, já estudei, já li, já levei as minhas bordoadas lá em casa essa semana toda, então eu já estou aqui já calejado. Então eu chego aqui com toda a minha natureza, com a minha pretice toda, e digo: eu não estou sincero não. Tranquilo para mim falar isso agora. Se fosse há uma semana, um mês atrás, eu ia: não, que isso? Como é que você tem que falar que eu não sou sincero? Eu sou pastor, rapaz, o que você está pensando? Eu falaria assim, mas você vai entender. Não importa se com uma mentirinha inofensiva ou um engano egoísta de um coração descarado mesmo, a gente possa alardear que somos sinceros. Agora, mas por que eu, Antônio Carlos Rosalino, digo que eu não sou tão sincero como deveria? Sabe por quê, queridos? Porque para ser sincero, depende de gastar energia e tempo com conversas sinceras.
Eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Uma coisa que quase todo mundo faz: alguém chega perto de você, um colega de trabalho, ou um irmão aqui da igreja, ou alguém que você encontra na rua, ele passa por você e fala assim: como é que você vai? Tudo bem? O que você responde? Eu também respondo assim: tudo bem. A pessoa me pergunta: como é que você está, Antônio? E eu falo: tudo bem. Sabe por que eu falo tudo bem, irmãos? Porque se às vezes eu falo tudo bem pra gente com quem eu tô mal resolvida, ela me pergunta como é que eu tô, eu falo: não, tá tudo bem. Eu faço isso porque eu não quero gastar tempo em explicar pra ela o que eu tô sentindo de verdade. Eu falo para as pessoas: tá tudo bem, porque eu não quero gastar tempo da minha vida explicando por que eu tô mal, por que eu não tô bem naquele dia. E quando eu faço isso, irmãos, quando eu resumo a frase da vida no tudo bem, eu estou sendo sincero às vezes. Todos os tudo bens que você diz para as pessoas, você está bem mesmo? Às vezes para quem está falando para você que está tudo bem, você está dizendo está tudo bem, mas com ele mesmo você não está bem. Às vezes um parente, um irmão, um amigo de trabalho. Mas não deixa de ser falta de sinceridade. O motivo que te leva a não fazer não justifica, mas nós estamos sendo insinceros. É para não causar mais um problema. Então eu vou dizer: tá tudo bem. Ou você escolhe ser sincero e dizer: na verdade eu não estou bem com você, Reginaldo. Vamos conversar? Eu preciso trocar uma ideia com você. Você tem um tempo para comigo? A gente não gosta disso, porque para fazer isso eu vou ter que me explicar. Eu vou ter que dizer para ele: olha, não está bem, Fábio. Nós vamos precisar ter um tempo para a gente conversar. E isso, irmãos, requer uma série de coisas. Pergunta para você mesmo, não precisa perguntar para mais ninguém: quantas vezes na semana passada você disse para alguém está tudo bem, quando na verdade não estava nada bem? Quantas vezes você olhou e falou assim: olha, como é que você está? Estou bem. Não é nada não, estou de boa. Quantas vezes simplesmente me pareceu mais simples não ser sincero? Porque se eu tivesse que ser sincero, eu teria que dar muitas explicações, dona Cida. E aí nem eu às vezes estou a fim de dar explicações e acho que as pessoas não estão a fim de me ouvir. Quantas vezes permanecer calado, olha bem, quantas vezes permanecer calado deixou que um relacionamento ficasse aonde ele estava, quando um momento de sinceridade poderia tê-lo aprofundado? Quantas amizades se foram porque a gente não quis dizer para ele: ó, não está bem, eu estou com um problema com você. Quantas vezes na nossa casa nós deixamos de falar: ó, não está bem, esposa, eu preciso sentar com você para conversar. Tem gente que não tem nem barriga, mas empurra com a barriga. Empurra tudo no tudo bem. Tá tudo bem. Vou fazer uma pausa aqui, fazer uma pergunta. Todos nós somos sinceros? Tá entendendo por que eu disse que no final eu achei que eu não tô tão sincero? Como disse o Reginaldo, às vezes a gente quer falar que está tudo bem por causa de uma questão maior, para não desenvolver uma situação, para não desenvolver um desgaste emocional, mas é exatamente isso que nós temos que aprender com o nosso Senhor. Jesus não tinha isso, queridos. E você vai ver isso durante o momento que nós estivemos pregando aqui. Jesus nos seus diálogos, ele tinha uma sinceridade gritante. Jesus não tinha problema com questão de sinceridade. Ele não se constrangia, amado. Jesus não se cruzava com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que eu vou dizer. Eita, irmão, a gente às vezes deixa de ser sincero por causa do que o outro vai pensar de mim, se eu falar o que eu estou pensando dele de verdade. Sabe aquela hora em que você, Roberto, fala assim: se eu falar isso para fulano, eu vou matar ele. Aí ele pergunta: como é que tá, Roberto? Tá bem, tá bem. Você dá um bem que é para dar um basta. Mas Jesus não.
Jesus não se constrangia com a opinião dos outros a seu respeito. O seu amor não era egoísta. Sabe o que Jesus fazia nos seus diálogos? Pode pegar os evangelhos, observe os evangelhos. Jesus nos seus diálogos, ele elogiava um inimigo, ele repreendia um discípulo, ele chamava o fariseu de hipócrita e de víbora, ele censurou amigos dele, ele não queria nem saber. Você estava conversando com ele assim, ele pá! Irmãos, lembra da conversa de Pedro e de Jesus? O Pedro fala que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Num minuto depois o Senhor dá-lhe nele: sai de Satanás, porque você não sabe o que está falando. No mesmo instante que Jesus fez um elogio gigante a Pedro, Pedro deu uma escorregada, o Senhor não esperou. Para o Pedrinho. Só que há uma diferença de Jesus que nós precisamos entender. Mas tudo que Jesus falou nos 4 evangelhos, ele falou com amor sacrificial. Ele falou com compaixão, queridos. Agora eu faço uma pergunta: nós devemos dar mais ouvidos aos nossos sentimentos e opiniões, ou devemos dar mais ouvidos à voz do Senhor? A qual voz nós precisamos ouvir nessa noite? Não adianta eu querer ser sincero ouvindo as vozes do meu coração. Não adianta eu querer ser sincero muitas vezes falando das coisas que o meu coração acha que é, do jeito que é. Não, vamos viver simplesmente a vida do Evangelho. Amém? Vamos observar Jesus, vamos observar o que Ele está dizendo. Observando Jesus é mais fácil. E é observando Jesus que eu cheguei numa conclusão que o autor do livro que eu estou estudando chegou. E aí eu fiquei mais chateado comigo ainda. Sabe o que eu descobri, Roberto? Que eu quero ser mais amável com as pessoas do que sincero. Eu prefiro ser e eu sou mais amável, porque eu quero ser educado com todo mundo, eu quero ficar bem na fita com todo mundo, e assim eu fico mais amável e menos sincero. Quando eu devia falar uma verdade, eu não falo, eu fico falando coisinhas amáveis, bonitinhas, só para eu manter a nossa relação boa. Jesus não tem essas coisas. Sinceridade, meu amado, custa muito e dá trabalho. Repita comigo aqui: ser sincero dá trabalho. Você acha que não dá? Eu vou te explicar por quê. Sabe que para você ser sincero, você tem que pensar na forma correta do que você vai dizer ou daquilo que você vai falar para alguém. Para ser sincero, você tem que empenhar-se de ter a motivação correta. Para conversar a fundo sobre um assunto difícil, você precisa pensar. Irmãos, tem coisa que você vai falar para alguém que a mão da gente soa, dá uma tremedeira na gente, o coração dá aquela palpitada, a gente fica sem jeito. Para ser sincero, a gente tem que correr risco. Sabe o que eu faço para não ser sincero? Eu digo assim: tá tudo bem, estamos de boa. Porque fazendo isso, irmãos, quando eu faço isso, eu não tenho problema, Roberto, de ficar discutindo relação com ninguém. Quando eu falo que está tudo bem, meu irmão, você que está em casa, eu não preciso ficar brigando com ninguém. Eu não preciso ter DR com ninguém para que ele entenda que eu estou dizendo: olha, eu não gosto disso. Sabe como é que você resolve as coisas em casa lá? A mulher está falando assim: olha, tem que fazer assim, assim, assim. Não, tá tudo bem, deixa para lá. Chega, tá bom, já foi. A gente quer resolver as coisas, seu Timar, no tudo bem. Porque daí a gente cala, a gente não se estressa, a gente não entra numa confusão e fica tudo de boa. Mas esse não é o diálogo sincero de Jesus. Jesus, ele responde. Jesus, ele dá umas respostas pra gente que deixa a gente sem chão. Relacionamento só cresce com sinceridade, queridos. E a sinceridade, ela é inegociável. Os relacionamentos amadurecem quando nós somos sinceros. E você leu um texto comigo aí que está em Efésios capítulo 4, verso 15, que diz assim: falando a verdade em espírito de amor. Falar a verdade em espírito de amor, em Efésios 4,15, é a primeira coisa que nós temos que entender, que a verdade sem amor, ela não funciona. Olha para mim aqui, queridos, você que está aqui me vendo aqui na igreja, você que está em casa me ouvindo agora, a verdade sem amor não funciona. Está lá no texto que nós lemos: seguindo a verdade em amor. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra.
Sabe por que não tem? Porque algumas pessoas confundem verdade com maus tratos. A verdade não está ligada em maltratar ninguém. A verdade não tem que ser dita para matar ninguém. Ela tem que ser dita porque ela é verdade. Eu te digo a verdade, você cumpre se você quiser. A verdade não é para agredir o outro. Tem gente que usa a verdade para ferir o outro irmão, porque ele acha que ele tem a verdade do lado dele. Ele pode vir e bater no outro à vontade. Ei, a verdade, ela é verdade, mas não foi feita para matar, ela não foi feita para maltratar, ela não foi feita para ultrajar ninguém, ela foi feita apenas para ser verdade, aleluia. O problema é que nós usamos a verdade, e por estar com ela, a gente chega na pessoa e aponta para ela assim: você não vale nada, porque eu estou com a verdade. Aí eu me encho de uma glória humana e desferro na pessoa um monte de palavras ruins e difíceis em nome da verdade. A verdade não faz isso. A verdade, amados, às vezes ela dói, mas ela não pode mutilar as pessoas. Olha as nossas briguinhas da nossa casa muitas vezes. Porque eu estou com a verdade, eu acho que eu tenho que ferir o outro até sangrar. Eu tenho que fazer o outro sofrer. Não. A verdade é a verdade. Quer ver uma coisa? Efésios 4:29. Porque a gente fala assim: isso aí é coisa do pastor Antônio e desse tom roladai que ele está lendo aí. Esse autor está virando a cabeça do pastorzão. Não é não. Vamos para o texto. Vamos ler o texto da Bíblia agora, ajuda aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, certo? Na versão que eu estou lendo, ela diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros. Irmãos, quantas vezes nós matamos pessoas com palavras? Quantas vezes nós matamos o nosso cônjuge com palavras? Quantas vezes nós matamos os nossos filhos com palavras? Quantas vezes nós matamos os nossos relacionamentos com palavras? Quantas vezes nós matamos pessoas porque nós ferimos elas com palavras? E a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou então não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa maldade ou mal para as pessoas. É o que nós estamos tratando. A verdade, ela só funciona se for em amor. Mas só a que seja boa para o quê? Para a necessária edificação. Irmão, nas nossas conversas, as nossas verdades, elas precisam fazer uma coisa: edificar. Tem gente que vai chamar a atenção de alguém e ele não edifica, ele mata ele. A pessoa não consegue nem sair do lugar. Ei, nós temos que seguir, não é os nossos sentimentos, mas é a verdade de Cristo para os nossos relacionamentos. Você quer viver bem? Haja com sinceridade, haja com verdade e haja com amor, a fim de que ministre graça aos que ouvem, a fim de que façam bem aos que ouvem você. Quem vai te ouvir? Irmãos, eu sei que a repreensão dói. Lógico, a Bíblia fala que toda repreensão dói, ninguém gosta. Mas uma coisa é a repreensão doer, e alguma coisa é você fazer aquela palavra machucar o meu coração de forma negativa, pejorativa, destruidora, de maneira que eu não consiga mais andar. Segunda coisa: o amor sem a verdade, ele é desastroso. Amor sem sinceridade, qualquer relacionamento sofre por falta de confiança. A sinceridade precisa, qualquer relacionamento necessita de confiança, e se não tem sinceridade, não tem confiança. Por isso que o amor e a verdade precisam andar junto. Sem verdade, a confiança se desgasta. E eu quero dizer para você nessa noite: decida falar em amor. Decida falar em amor até com seus filhos. Precisamos corrigir nossos filhos? Claro que precisamos. Mas essa correção precisa ser feita em amor. Se você sabe que precisa ter uma conversa franca com alguém, não espere até amanhã. Eu sou péssimo nisso. Eu não espero até amanhã, eu espero um ano. Às vezes eu preciso acertar uma coisa e eu vou deixando passar.
Eu acho que eu deixar passar vai resolver, irmão. Deixar de ter uma conversa franca com quem precisa ter não resolve o problema. Vai lá e conversa com ele. Tem um problema comigo, me chama lá fora e fala: pastor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi, irmão? Não gostei do seu sermão. Tá bom, irmão. O que aconteceu no sermão lá que você não gostou? Ó, pastor, o senhor falou que eu sou desonesto. Eu não gostei porque eu sou honesto. Tudo bem, irmão, eu não falei com você, eu falei de mim. Tudo bem, me perdoa. Ei, se você tem um desafeto com alguém, chama ele para conversar. Conversa com ele, resolve com ele. Não vai deixando esse negócio ir para frente, não. Se você sabe que precisa de ter uma conversa franca com alguém, não espere até amanhã. Esperar não irá tornar essa conversa mais fácil. E agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês conhecem. Todo mundo acho que conhece essa passagem. Todo mundo conhece a passagem de Lucas 18, a história do jovem rico que vai conversar com Jesus. Amém? Você que está aqui na igreja, você que está em casa, deve conhecer essa história. Um certo dia, um jovem rico, com uma condição de vida boa, ele vai se encontrar com Jesus, Roberto. E ele chega para Jesus todo cheio de razão. E ele já chega fazendo elogios para Jesus. Ele chega fazendo: bom mestre. Aí o Senhor, para acabar com porque o Senhor é muito franco, a franqueza de Jesus é gritante, mas eu assim: ele está me chamando de bom. Bom só tem um, que é Deus. Aí a conversa já ficou meio estreita, porque Jesus já não foi na onda do jovem rico. Mas aí Jesus continua a conversa assim: olha, e ele pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna, para fazer parte do teu reino e para seguir o Senhor? Estou parafraseando o texto, você vai lá e lê o texto em Lucas 18, a partir do verso 18. Ele diz assim, Jesus fala assim: olha, você não pode matar, você não pode roubar, você tem que honrar seus pais. Aí o jovem rico dá aquele salto, isso é minha ideia, tá? Ele dá aquele salto assim: ufa, ai, achei que o negócio era mais complicado, Jesus. Eu estou de boa com o Senhor, porque eu faço tudo isso desde a minha mais tenra infância. Eu cumpro todos os mandamentos. Já estou pronto para ir no teu reino, Jesus. Eu sou o camarada, eu sou o cara para entrar no teu reino. Aí Jesus olha para ele e fala assim: falta só mais uma coisinha, mais um detalhezinho. Só lhe falta uma coisinha básica. Jesus é sincero demais, irmão. Sabe por que ele é sincero? Porque a única pessoa que nos conhece de verdade é Deus. E quando a gente vai com conversa fiada para Jesus, Ele sabe quem a gente é. Se há um lugar que não dá para você mentir nas suas orações, fala a verdade. Conta para Jesus o real, porque Ele já sabe. Jesus olha para aquele rapaz e fala assim: tudo bem, que bom que você é cumpridor dos seus deveres, da sua parte moral e ética. Faz o seguinte, só te falta um detalhezinho pequenininho, coisinha pouca, nada. Vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois você vai me seguir. Aquele rapaz que estava cheio porque cumpria todos os mandamentos. Aquele rapaz que se achava já pronto para o negócio. Agora está de asinha caída, de cabeça baixa. Porque agora, Roberto, ele não vai poder seguir Jesus. Porque ele pode cumprir 10 mandamentos, mas ele não consegue abrir mão das suas coisas para andar com Jesus. Tem muita gente que vem para a igreja, tem muita gente que pertence a uma denominação, é dizimista, não bebe, não fuma, mas tem coisa que ele não consegue abrir mão por causa de Jesus. E é por isso que ele fica patinando na fé, porque não abre mão de tudo por causa de Jesus. Aquele jovem rico sai triste, de cabeça baixa e vai embora. Sabe por que ele foi embora, irmãos? Porque Jesus usou com ele aquilo que ele vai usar com a gente sempre: sinceridade. Jesus conhecia o jovem rico. E Jesus foi certeiro, Roberto, na ferida. Pá! E aí o jovem não consegue caminhar com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade força as nossas vidas a tomada de decisão. Quando eu conheço a verdade e eu sou sincero, essa verdade me leva a aceitar ou a rejeitar. O homem rico rejeitou andar com Jesus porque ele não podia abrir mão das coisas que ele tinha.
E Jesus permitiu ele fazer essa escolha. Sabe, irmãos, o que é mais interessante é que a gente, com a nossa falta de sinceridade, muitas vezes não abre mão de coisas e nem de pessoas. Jesus falou para aquele jovem qual era o caminho. Jesus mostrou para ele: ó, você vai lá e vende tudo que você tem, deixa tudo lá, dá para os pobres, você vai me seguir. Esse jovem olha para ele e fala assim: eu não posso fazer isso. Ele vira as costas e vai embora, e não vai andar mais com Jesus. Jesus não foi correr atrás dele. Você está achando que Jesus vai correr atrás de você nessa noite, irmãos? Não. O que Jesus tinha que fazer por mim e por você, ele já fez na cruz. Você que está em casa, está achando que Jesus vai mudar a história dele ou a palavra dele por sua causa? Não vai mudar. Ele já fez o que tinha que fazer por mim e por você. Agora, se você quer alguma coisa com Jesus, mude de decisão. Faz o que ele está mandando. Obedece ele. Se ele mandou deixar, deixa. Se ele mandou ir, vai. Se ele mandou parar, para. O teu casamento não está bom, pergunta para Jesus por que ele não está bom. E se ele te falar por que ele não está bom, faz o que ele mandou fazer. O nosso problema é que nós sabemos, mas nós não obedecemos. A gente não sabe, a gente rejeita mais do que aceita. O jovem rico rejeitou. Amado, e quando a gente se comunica com verdade, quando você começar a falar sinceramente com as pessoas, olhe para mim aqui um pouquinho. Você que está aqui, você que está em casa, quando você começar a falar com sinceridade, as pessoas vão te rejeitar. Entendeu por que eu falei que eu gosto de ser mais amável do que sincero? Porque eu quero que as pessoas fiquem perto de mim. É melhor adular para ter perto do que ter confusão, não é, Roberto? Você fala: não, vamos deixar quieto esse negócio, eu não vou falar isso não. Não é assim, dona Cida, que a gente pensa? Ei, muitas vezes eu quero ser amável, mas eu deixo de ser sincero. Jesus não deixou de ser sincero com o jovem rico. O jovem rico rejeitou. Ele rejeitou Jesus. As pessoas vão te rejeitar se você for sincera com elas. E veja bem, sinceridade não é espancamento. Jesus foi sincero com o jovem. Em momento algum você vê Jesus humilhando ele. E em momento algum desse texto Jesus está reprovando as riquezas. Tem gente que usa esse texto para falar que rico não vai para o céu. É porque não leu o versículo 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28. Jesus está dizendo assim: não, dos ricos cuido eu. Tem rico que vai para o céu sim. Então se você ficar rico e ficar com Jesus, você vai para o céu, fica tranquilo, não tem nenhum problema. Agora se você não quiser a riqueza, quiser me dar, também eu aceito, não tem problema também. Eu vou gastar ela por você. Mas a questão aqui é simples, amados. É aceitar ou rejeitar. E quando você for sincero, pessoas vão rejeitar você. Mas saiba de uma coisa: a sinceridade às vezes ela pode resultar uma dor amarga de rejeição, mas a sinceridade também pode resultar na alegria maravilhosa da aceitação e de você poder viver uma vida sem amarras. Tem muita gente amarrada, irmãos, e eu confesso para vocês, eu não sei quanto a vocês que estão me ouvindo agora, mas para mim em casa isso foi tão libertador. Eu só peço a Deus que Ele me dê graça para eu praticar, porque essa questão de sinceridade para mim é uma coisa que eu estou sendo mais amável do que sincero. E quando eu sou mais amável, eu sou às vezes desonesto, porque às vezes eu corto um assunto para eu não ter que ter dor de cabeça. E para concluir, ao comunicar de maneira sincera, você viverá um renovo por meio das palavras. Sabe o que é você poder viver sem ter medo de nada e de ninguém? Uma vida tranquila. Sabe, amados, a melhor coisa que tem é você poder olhar para as pessoas e as pessoas poderem olhar para você e saber: aquele ali é o Fábio, aquele ali é o Jair, aquela ali é a dona Cida. Falar a verdade, queridos, tem que ser com amor. O amor sem verdade não vale. Nós não temos que ofender ninguém, nós não temos que maltratar ninguém, mas nós temos que ser sinceros nos nossos diálogos. Nós não podemos adiar para amanhã ou para depois de amanhã uma conversa franca. Muitas vezes eu ouvi o Fábio falar comigo: Fábio é meu diácono. Hoje eu peguei você, né, Fábio? Hoje não sei o que aconteceu, cara. Depois você pede ali um cachê de copo d'água e a gente acerta, tá bom? Mas quantas vezes ele já me falou coisas muito francas
Irmãos, eu confesso que na hora em que ele está falando, se eu pudesse pegar o Fábio e falar o que eu estava pensando, eu não ia ser educado. Eu não ia ser educado, porque doeu a hora que ele falou. O meu ego de pastorzão ficou inflado até o pescoço. Eu fiquei assim, eu aumentei de tamanho. Aí você vai para tua casa, você ora. E eu não sei se com vocês é assim, mas quando alguém me fala alguma coisa que mexe comigo, quando eu vou orar, irmãos, eu não consigo orar, porque eu vou falar, tudo aquilo que ele tá falando, que ele me falou, fica aqui, ó. Aí eu paro, e aquilo fica remoendo dentro de mim, e vai e volta, volta e vai. Aí ali eu começo a falar com Deus, mas Deus, olha aqui. Aí Deus chega com aquele jeito todo especial dele e fala, e aí você? Aí começa a consertar os negócios. Aí, aquilo que o Fábio me diz, quando vai lá pro quarto secreto, fica bom, Fábio, eu apanho de novo lá. Mas Deus conserta lá. E depois eu saio de lá, muitas vezes, como várias vezes, agradecido. Porque ele foi franco comigo. Ele foi, às vezes ele foi respeitoso, às vezes ele falou no jeito dele, mas ele foi franco comigo. Quantas vezes, amados, a gente precisa ser franco com as pessoas, a gente não é. A gente diz assim, tá tudo bem. E a gente não resolve nada. Fica de pé, por favor. Você vai viver um renovo por meio de palavras. Sinceridade não é para os fracos de coração, querido. Sinceridade é correr risco. Ser sincero é correr o risco de você ser rejeitado, de você, às vezes, ser até mal entendido. Mas é um risco que vale a pena correr, para poder se abrir a um enorme potencial de mudança, de poder ver a sua vida mudar e ver a vida de outras pessoas mudarem. É você passar pelo ato da aceitação, das pessoas começarem a te aceitar e saber, quando eu for falar com a Célia, ela vai falar a verdade para mim. Quando eu for falar com o seu Timar, ele vai falar a verdade para mim. Irmãos, nessa noite nós estamos aqui já para o terceiro sermão falando de relacionamento. Relacionamento é confiança, relacionamento é falar. O nosso coração às vezes está cheio, por isso que a nossa boca fala. A gente falou sobre isso semana passada. E hoje nós estamos falando sobre a sinceridade de Jesus. E eu queria que você saísse daqui pensando se você tem sido sincero nas suas conversas e nos seus diálogos. Você tem sido sincero com as pessoas que estão ao redor? Ou você está igual o seu pastor, muito dizendo, está tudo bem? Se nós estamos nesse tal do tudo bem, vamos melhorar isso. Eu sei que conversar franco dá trabalho, mas também resolve, também cura. E o que nós precisamos na Igreja Luterana de Londrina é relacionamentos saudáveis. É gente saudável. É gente que fala assim, que é sincera e que fala com sinceridade, porque tem aprendido a viver relacionamentos saudáveis. Porque, irmãos, de hipocrisia, de fingimento e de desonesto, o mundo está cheio. Nós somos o povo da verdade. Posso ouvir um amém? Pai, eu quero orar pela minha vida e pela vida da tua igreja, que está presente aqui, que está em casa agora. Quantas vezes, Pai, nós deixamos de ser sinceros, porque a sinceridade iria nos custar um trabalho, ia nos custar um desgaste, ia nos custar ter que dar explicações que muitas vezes nós não queremos dar, que muitas vezes nós não desejamos dar. Mas, Pai, nós precisamos mudar nossas atitudes e o nosso comportamento, a começar pelo meu, Pai. Me ajude a ser mais sincero e menos amável. Muitas vezes eu quero ser o politicamente correto do amável e fazer a negociação da politicagem da amizade, quando eu deveria ter sido franco e sincero nos meus diálogos. E às vezes, Pai, nós estamos atrapalhando o relacionamento, estamos atrapalhando o amadurecimento de pessoas, por não agirmos como deveríamos agir. Por isso, Pai, a tua palavra, ela corta indo e ela corta voltando.
ouvindo. Trabalha no meu coração, trabalha no coração da tua igreja. Trabalha, Pai, nos nossos diálogos dentro da nossa casa, para que o nosso lar seja um lar abençoado. Para que nós não tenhamos que virar as costas e rejeitar os teus ensinamentos, as tuas verdades, e irmos embora sem viver uma vida completa com o Senhor. Pai, aquele jovem rico teve a oportunidade de andar com o Senhor, mas ele não andou porque ele olhou para onde estava o coração dele e lá ele ficou. Pai, o Senhor sabe onde está o nosso coração nessa noite. O Senhor sabe as coisas que nos aprisionam ainda, Pai, que nos torna escravos muitas vezes de vícios, de coisas que não fazem bem. Meu Deus, em nome de Jesus, sara o nosso coração, sara os nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos?